O nosso palestrante, o Gilberto Pacheco, está organizando aqui a apresentação para colocar, para poder compartilhar. E enquanto ele não coloca aqui a apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa palestra, sobre a nossa atividade hoje. Então, bem-vindo a todas, bem-vindo a todos. Mais esse webinário, mais essa palestra digital do Sebrae Santa Catarina. É um assunto bastante difícil, é um assunto bastante espinhoso, confesso. Falar sobre gestão de custos durante a crise é bastante espinhoso, então a gente está à disposição de vocês para responder as perguntas, e o Gilberto, né, o consultor financeiro Gilberto, nosso palestrante, vai falar sobre gestão de custos durante a crise de uma maneira geral, e ao final a gente vai poder responder as perguntas, especificamente de cada um, porque cada setor da economia, cada atividade econômica está sendo afetado de maneiras diferentes pela crise. Né? Então, por exemplo, né, bares e restaurantes estão fechados, alguns deles estão trabalhando por delivery, então está tendo um certo impacto. Alguns setores da economia, como os autônomos, eletricistas, encanadores, estão totalmente parados, né? Então vão ser afetados de uma outra forma. Então, cada atividade econômica, nós podemos citar aqui inúmeras, não é o nosso objetivo agora, nesse momento, falar dos vários setores da economia. A nossa ideia é que, ao final, então, dessa palestra do nosso consultor financeiro, aqui do Sebrae Santa Catarina, Gilberto Pacheco, a gente possa, de alguma forma, ajudá-los a tentar enfrentar essa crise da melhor forma possível, com o menor número de baixas possível. Né? O que diferencia essa crise das demais crises? O que diferencia é a questão da imprevisibilidade. Ela não é somente uma crise econômica, ela é uma crise de saúde em virtude do coronavírus, da doença Covid-19, que gerou uma série de medidas, né, de isolamento social, distanciamento social, e que vem impactando na microeconomia, nas vendas das empresas, das microempresas, dos pequenos negócios, na prestação de serviço dos empreendedores individuais. Então, em primeiro lugar, gente, é que essa crise ela é uma crise diferente das outras. Né? Quem tem aqui um pouco mais de idade, passou pela crise, né, agora de 2014 até 2018, ou que passou aquela pequena crise no Brasil de 2008, 2009, ou que tem um pouco mais de idade, que passou pelas crises da década de 80 e 90 com a superinflação. Eu lembro quando eu era pequeno, e eu ia com a minha mãe no supermercado, eu comprava 3 carrinhos de supermercado e não sabia o porquê, eu era criança naquele momento, né? Mas hoje é fácil de entender, por causa da superinflação. Então, creio que muitos que estão nessa sala hoje, talvez não tenham vivenciado a superinflação da década de 80, e que também não deixava de ser uma crise. Mas, diferente das crises do passado, essa crise agora ela é muito diferente, e o que está em jogo, o que é efetivamente o diferencial, é a questão da imprevisibilidade. E por isso que estão todos muito preocupados, né? Então, feito essa introdução, eu consulto ao nosso consultor financeiro, nosso palestrante, Gilberto Pacheco. Você está disponível para começar a sua palestra, amigo? Sim. Como é que está, Alcides? Tudo bom? Tudo. Então, Gilberto, bem-vindo. Eu passo a palavra agora, então, para o nosso consultor financeiro, Gilberto Pacheco, para que possa fazer a sua palestra. Na medida que a palestra vai avançando, a gente eventualmente pode fazer alguma intervenção, fazer algum comentário, dar alguma ideia, e ao final a gente está aqui disponível para tirar dúvidas e responder as perguntas, tá bom? Então é um prazer, em nome da FUNPESC, da Federação das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina. Bem-vindo a todos. Gilberto, a palavra está contigo. Obrigado, Alcides. Olá, sejam bem-vindos. Aqui é Gilberto Pacheco. Estamos começando aqui mais uma palestra online, com o tema hoje, gestão de custos durante a crise. Tá, pessoal? Nós temos aqui como tema, tá? Que nós vamos conversar com vocês sobre tempo, certo? Vamos também comentar com organização e controle e alternativas de financiamento. Eu queria fazer um convite aqui para vocês. Vamos falar nesse tema. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para participar conosco, enviando sua pergunta
suas observações através do nosso chat. Visite também nossa page, né, na www.sebrae.sc/coronavírus. E fique por dentro de tudo, né, que o Sebrae está oferecendo para os pequenos negócios. Pessoal, sobre o tema, tá? O que eu posso falar sobre tempo? Entendeu? Quanto tempo preciso para retomar o meu negócio? Essa é uma pergunta. O Alcides falou em bares, falou em restaurantes, falou em... Vamos pensar numa empresa de turismo, certo? Uma empresa de entretenimento. Vamos pensar no tempo que uma empresa vai ter de uma clínica odontológica, por exemplo. Todos os aspectos, tá? além do período que nós vamos ter agora, podemos dizer de abril, maio, junho, com os períodos críticos, muitas dessas organizações, quando elas forem retomar o trabalho ou as atividades dela, elas ainda vão precisar de um tempo para que isso aconteça. Elas não vão chegar parou, voltou tudo ao normal e elas vão retomar e reiniciar tudo normalmente. Muitos contratos foram cancelados, muitas empresas, muitos eventos foram cancelados, então eles irão começar do zero. Mas eu preciso também pensar na organização e no meu controle financeiro. Porque isso aí, pessoal, eu preciso saber quanto eu tenho de reserva. Mas eu preciso também não só saber quanto eu tenho de reserva, eu preciso também ter uma informação verdadeira, porque isso aí vai me somar e vai me ajudar e vai contribuir para a minha tomada de decisão. Eu vou melhorar a minha tomada de decisão. Porque se eu tenho informação verdadeira, no momento que eu for fazer o levantamento, eu vou ter uma ideia mais real e mais próxima daquilo que eu estou necessitando. E eu vou precisar também, nesse momento, quais são as alternativas de financiamento que eu tenho? O que eu tenho hoje como alternativas para me dar fôlego, me dar suporte, me dar condição de eu passar esse período, pelo menos os próximos 90 dias. Então, pessoal, nós vamos trabalhar nessa direção. Eu penso também, pessoal, que de gestão de custo, certo? Quando tudo está correndo bem, é perfeito. Mas gestão de custo, quando eu tenho, durante uma crise, o que vai fazer a diferença, pessoal, é a informação. Então, quanto mais informação eu tiver nesse momento, maior vai ser a possibilidade, a probabilidade de eu conseguir encontrar uma solução ou buscar uma solução para essa situação. Então, a informação nesse momento ela é importantíssima para que eu possa trabalhar e saber direcionar e ter uma direção. Mas aí eu tenho que pensar na direção. Que direção eu vou tomar? Tá? Que direção eu preciso tomar para que eu possa buscar e reduzir esse custo nesse momento, durante a crise? Eu vou dar algumas sugestões. Sugestões dessas que o quê? Reduzir as minhas despesas, reduzir os meus custos. Eu preciso pensar em adiar projetos, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso rever os contratos. Mas eu preciso também renegociar com o meu contador, renegociar prazo, eu preciso renegociar valores. Eu preciso ter ideia de quanto é que eu tenho hoje de passivo, de contas a pagar, para poder juntar, se for o caso, buscar um banco para que eu possa justamente encontrar a melhor maneira. Mas eu preciso fazer frente. Eu preciso de capital de giro. Eu preciso de dinheiro para me manter nesse período. A partir dessa observação, pessoal, eu tenho que entender, tá, que o meu negócio, certo? Eu preciso manter meu negócio. Eu preciso que ele continue ativo. O meu CNPJ continua lá ativo. Então, eu continuo ainda tendo que, em muitos casos, pagar uma folha de pagamento. Eu tenho um fornecedor lá que eu comprei, ele está ainda, que ele está aguardando o meu pagamento. Eu tenho contas a receber. Então, meu CNPJ ainda continua. Eu posso até estar no isolamento social, mas o meu empreendimento ele está ainda em movimento. Muitos segmentos, eles fecharam os seus estabelecimentos, eles não estão em atividade. E aí, ele precisa ter realmente oxigênio e fôlego para continuar essa jornada. E agora, quando eu penso nessa questão de continuar essa jornada, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter muita paciência,
agir com cautela, tá, pessoal? E eu preciso também pensar, eu tenho que ter foco. Eu tenho que agir de forma assertiva, de forma certa. O que é que eu tenho hoje? Eu tenho pouco recurso. Então, se eu tenho pouco recurso, eu preciso agora, tá, direcionar as minhas ações com muita certeza de que eu vou conseguir fazer e atingir meu objetivo. Então, ter um propósito hoje e atingir esse propósito e dar um passo de cada vez, ou subir um degrau de cada dia da escada, é o meu objetivo. Então, se o meu objetivo é passar esses próximos 3 meses, 30, 60 e 90, eu já tenho que começar nesse momento, pensar como é que eu vou fazer para passar esses 90 dias. A partir dessa contextualização, eu preciso tomar providências, eu preciso começar a dar os primeiros passos, eu preciso fazer acontecer. Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer acontecer pensando na questão das finanças, dos custos? Eu tenho que pensar que eu tenho não só a minha empresa, mas eu tenho uma coisa chamada, eu tenho também a família. Então, muitas vezes, a minha empresa, o que eu ganho lá, o que eu faço de retirada da minha empresa, é para a manutenção da minha família. Então, eu preciso entender que eu tenho uma família e tenho uma empresa. Tudo bem que todo mundo diz, eu não posso misturar o dinheiro da família com o dinheiro da empresa. Mas hoje eu preciso entender que eu preciso hoje gerar renda para manter a minha família. E eu preciso buscar uma maneira de manutenção do meu empreendimento e manutenção do meu dia a dia da família. Minha família vai precisar se alimentar. A minha família vai precisar comprar remédio, vai precisar de material de limpeza. Eu vou precisar na empresa manter o emprego da minha funcionária. Eu acho que isso deve ser a prioridade, entendeu? Eu acho que é importante eu ter esse pensamento, porque se você hoje disser, pô, mas eu vou demitir, tudo bem, mas amanhã você vai ter que encontrar alguém para começar tudo de novo. Tu tens hoje o aspecto que está aí tramitando para a redução do salário. Bom, é negociação. Eu tenho que pensar também, pessoal, que eu preciso hoje pegar todos esses valores que eu tenho, por isso que é importante a organização e o controle, de quanto é que eu tenho, quanto é que eu estou tendo hoje, quanto eu tenho para pagar hoje, qual é a minha despesa hoje, o meu custo, entendeu? Quando eu penso em custo variável, despesa variável da minha família, alimentação, além da alimentação, gasolina, eu penso também em gasolina, eu posso pensar também em remédio, eu posso pensar também em farmácia, tá? Eu tenho que ver também quanto eu tenho de despesas hoje fixas da minha família. Aluguel, telefone, luz, água, quanto eu tenho hoje de despesas com condomínio, se eu tiver. E, ao mesmo tempo, pessoal, eu tenho que vir aqui para outro contexto, que é a empresa. Eu tenho que verificar na minha empresa quanto eu estou tendo de despesas variáveis da minha empresa, quanto eu estou tendo despesas, quanto eu estou devendo para fornecedor, quanto eu tenho que pagar de imposto, quanto eu tenho que pagar, o que eu tenho ainda para pagar desses valores que estão em aberto. E eu tenho que vir aqui também pensar nas despesas fixas da minha empresa. Luz, água, telefone, contador. Eu tenho que pensar também naquilo que eu tenho que tirar de retirada mínima. Então, eu tenho que saber quanto é o valor mínimo que minha família, para a manutenção da minha família, ela precisa, para que eu possa justamente fazer essa retirada. Eu preciso também, dentro desses valores fixos, eu preciso entender quanto é que eu tenho que pagar de funcionário, de encargos, se eu tenho aí a possibilidade de prorrogar esses encargos, eu tenho aí muitos estados que eles estão prorrogando a questão de luz, água, telefone, estão proibindo os cortes. Eu tenho que entender também, pessoal, quanto é que eu tenho que pagar de empréstimo ainda, se eu tenho empréstimo em aberto, se eu tenho empréstimo. Eu tenho que primeiro, pessoal, relacionar todas essas contas. E a partir do momento que eu começo a relacionar essas contas, tá? Isso aí não é a parte mais complicada, não, pessoal, relacionar. O mais complicado é como eu fiz ontem. Eu passei o dia todo ontem tentando negociar com fornecedores, pessoal. Por exemplo, tem um fornecedor do empréstimo que o telefone passa para mais ocupado ou me deixa meia hora esperando lá na espera e eu não consigo falar.
o cartão de crédito me diz assim, olha, não posso fazer nada não, viu? Se o senhor quiser, o senhor pode parcelar, mas os seus juros é 6,2 ao mês, tá? Para parcelar o seu valor. Então, eu tenho que falar, eu tenho que encontrar com o contador, porque o contador vai dizer assim, ó, seguinte, pessoal, tá? Vamos dar férias para a nossa funcionária, ou seja, temos 10 dias, ou agora vão dar mais 10 dias, vamos ver. Enfim, então você tem uma série hoje de buscas que é o que eu posso dizer que é um processo de negociação. Então, pessoal, eu vou ter um aprendizado muito grande nesse momento, que é aprender a negociar. Então, se eu tenho dificuldade hoje em ligar e fazer contato com o meu fornecedor e pedir prazo, esse momento, pessoal, eu tenho que largar de mão e dizer, cara, eu preciso de prazo mesmo. Tá? A partir do momento que eu fiz esse levantamento, que eu começo o processo de negociação, eu preciso saber onde é que eu vou reduzir as minhas despesas. Eu tenho que ser firme na redução. Eu tenho que dizer, poxa vida, eu tenho que reduzir a alimentação, eu tenho que trabalhar na minha casa. Qual é o valor que eu vou conseguir? Qual é o mínimo que eu vou conseguir passar? Eu vou poder reduzir os meus gastos com alimentação, com remédio, com farmácia. Então, eu tenho que buscar esse variável, tá? Que é onde eu consigo reduzir. Porque o fixo já está ali. A partir do momento que eu começo a reduzir, eu vou deixar somente o essencial, pessoal, somente o necessário, somente aquilo que eu preciso para minha manutenção. E eu vou pensar agora, pessoal, abril, maio, junho, certo? Pense sempre que eu estou trabalhando com uma projeção agora de 3 meses. Então, eu estou trabalhando e conversando com meus fornecedores, com meus contratados, com quem eu tenho passivo, com quem eu estou devendo, para jogar para junho. Então, meu aluguel, por exemplo, da empresa, eu estou trabalhando para jogar para junho. O que eu estou fazendo? Cara, eu não tenho onde pagar maio, junho, julho, mas agosto, setembro, outubro, eu vou te pagar R$500 a mais. Entendeu? Então, eu estou trabalhando nesse sentido. Aquele que é o meu empréstimo que eu tenho, a empresa está me dando 90 dias, beleza, vou pegar 90 dias. E assim eu estou trabalhando para conseguir passar esse período agora dos 90 dias e após isso, certo? A gente vai vendo o que vai acontecendo. Mas eu preciso adiar projetos. O que eu quero dizer com adiar projetos, pessoal? Muitas vezes eu estou pensando em reformar, eu estou pensando em trocar o carro, eu estou pensando em buscar fazer uma viagem. Mas muitas vezes, pessoal, eu estou guardando um dinheiro para fazer tudo isso. Então, o que você faz? Pega esse dinheiro e usa, tá? Pega esse dinheiro que está lá na poupança, que você está utilizando, e utiliza. Joga ele, porque você não tem receita. Depois você recupera. Porque agora, nesse momento, você tem que buscar todos os recursos que você tem disponível para que você não precise aumentar mais ainda o teu passivo. A partir do momento que eu conseguir adiar esses projetos, eu vou rever meus contratos. Eu vou rever os meus contratos no sentido de renegociar, no sentido de reduzir os valores, mas sempre lembrando o seguinte, pessoal, quem está lá na ponta é alguém que também está esperando receber esse recurso, porque ele também tem as contas dele a pagar. Então, também você não pode ser severo no sentido de dizer, não, cara, é o seguinte, eu não posso te pagar nada. Você tem que criar alternativas, que é o processo do ganha-ganha. O que eu posso? Porque ele é teu parceiro. Ele te socorreu e muitas vezes. Vamos pensar no advogado, tá? Que eu posso chegar lá com ele e dizer, cara, eu não posso pagar mais nada, tá? Mas quantas vezes esse advogado, em muitas ocasiões, ele te buscou, ele encontrou soluções, ou o próprio teu contador, que são os alicerces de muitas empresas, junto com o consultor financeiro. Mas eu preciso também, pessoal, tá? Além de rever contratos, eu preciso renegociar com o meu fornecedor. Eu preciso dizer, cara, olha, eu penso que a gente precisa renegociar isso aí. O que a gente pode fazer? Tá? Como é que a gente pode jogar para frente isso aí? Ou eu te pago uma parte agora, eu estou tentando buscar a melhor maneira. Eu posso também pensar, tá? Pessoal, em juntar esses valores. Eu vou juntar todos os valores. Para isso, eu preciso ter organização financeira, eu preciso saber o tempo. Porque quando eu juntar, por exemplo, eu tenho hoje que ter, para passar os 3 meses, eu preciso para passar os 3 meses 30 mil.
Então, eu vou numa instituição financeira, certo? Cara, eu preciso de 30 mil. Qual é a carência que você me dá para eu pagar esses 30 mil? Entendeu? Mas aí você está juntando os seus débitos, você está vendo quanto você tem que pagar de cartão de crédito, quanto você tem que pagar. O cartão de crédito você não paga todo, tá, pessoal? Porque você vai hibernar seu cartão. Gilberto, seu microfone está no mudo. Oi, olá. Bom, gente, o Gilberto teve um probleminha aí na conexão. Fez. Ativou o mudo lá. Vai lá, Gilberto, novamente. Voltou. Vou lá. Aí, pessoal, eu paguei meus 30 mil, eu preciso de capital de giro para passar os 90 dias. Então, por isso, eu preciso saber o mínimo da minha necessidade para eu conseguir. Eu estou com as minhas contas pagas, eu consegui o dinheiro com a carência de 6 meses, eu consegui um recurso com juros de 0,3, certo? Pô, beleza, mas eu preciso do capital de giro para passar esses 3 meses. A não ser que alguém da família trabalhe. Aí ele diga, não, parei, beleza, então esse alguém da família vai nos manter por esses 3 meses. Então, pessoal, eu comecei a criar um cenário esse que vai me dar a condição de eu trabalhar e de eu passar esse período, que eu chamo de período de hibernação, de 90 dias, com maior possibilidade de chegar ao final e dizer, poxa vida, meu negócio vai continuar realmente acontecendo como precisa acontecer. Tá, pessoal? Dentro desse universo todo de informações, tem uma palavrinha importantíssima, pessoal. Negociação, tá? Eu tenho que negociar muito. Eu tenho que buscar informação. Isso aí tem que estar presente no meu dia a dia. Eu tenho que fazer com que o meu fornecedor, o meu contratante, ele possa dizer assim, cara, vamos sentar. É o ganha-ganha. É o processo de busca onde os dois possam fazer a diferença. Tá? Pessoal, isso é a mensagem que eu tinha para passar para vocês, certo? E eu creio que o Alcides possa também fazer mais alguma colocação, entendeu? Gilberto. Vamos nas alternativas. Opa, Paulo Henrique, pode falar. Quando o seu áudio cortou ali, você estava falando sobre o cartão de crédito. Poderia repetir para o nosso público, por gentileza? Posso sim. Obrigado. Tá? Eu somei todos os meus cartões de crédito que eu tenho que pagar nos 90 dias, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu estou com esse dinheiro, eu vou esperar a fatura chegar. Eu hibernei meu cartão, deixei ele quietinho. Então, eu sei que nesse mês de abril, eu vou receber uma fatura de 1.000. Eu vou pagar o 1.000. No mês de maio, certo? Vai chegar uma fatura que eu já tenho comprometido de 1.000. Eu não paguei todos os 3.000, porque se eu pagar os 3.000, quando chegar em abril, ele vai te mandar novamente o valor de 1.000, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse dinheiro guardado, eu vou deixar esse dinheiro lá numa aplicação, tá? E a partir do momento que for chegando a fatura, eu vou pegando esse valor que eu tenho, certo? Que é o meu lastro, e vou efetuando os pagamentos do cartão de crédito conforme vai chegando a fatura mês a mês. E aí, pessoal, dentro dos 90 dias, certo? É trabalhar para que possamos fazer com que tudo normalize, que as coisas comecem a normalizar, mas muitos segmentos vão precisar de um tempo maior para que ele possa começar a fazer com que as coisas aconteçam. Alternativas de financiamento, pessoal. Hoje nós temos várias alternativas de financiamento. Acho que o primeiro passo que você vai dar é no seu banco. É na instituição que você trabalha. O que ele está fazendo? O que ele pode fazer por você? O que uma associação que hoje você participa está fazendo de parcerias com algumas instituições financeiras? Hoje nós temos várias instituições financeiras e agências de fomentos que estão trabalhando essa questão do banco. Por exemplo, nós temos em Santa Catarina o Badesc, e aí o Alcides pode me ajudar. Ele me dá 6 meses de carência,
certo? E me dá um juro de 0,3, mas ele me exige uma garantia real, certo? Então, se eu tenho a garantia real, eu vou lá, pego até 150 mil e ponho esse dinheiro no meu caixa, pego o capital de giro, passo esse período de 90 dias e a vida segue. Se eu não tenho esse valor, eu tenho o Banco do Empreendedor. O Banco do Empreendedor, a prefeitura aumentou para 5 mil o valor, certo? E para o microempreendedor individual, e parcela em 13 vezes. E pagando as 10 em dias, as três seguintes a prefeitura paga. E além do governo também, que continua nos 5 mil, mas ele continua aí com as 8 parcelas. Você pagou as 7 em dia, a oitava o governo paga, e é o Banco do Empreendedor. Você tem a cooperativa de crédito, por exemplo, a cooperativa tanto o Cicobi como o Sicredi como o Unicred, eles têm hoje, eu vou falar de Sicredi, que tem hoje, para quem está associado a uma associação, ele tem juros de 1,10 e dá 90 dias de prazo. Enfim, cada um tem uma condição, certo? E a condição, pessoal, ela é importante que você consiga, nesse momento, ter a maior carência possível, ou seja, é o maior prazo para começar a pagar. Nesses 3, 4, 5, 6 meses, se você conseguir, no meu entendimento, o melhor prazo hoje são 180 dias, ou seja, 6 meses. Você conseguiu 6 meses, porque você passa os 3 meses agora de turbulência, e você tem 3 meses para retomar, ou se você conseguir retomar antes, beleza? Você passa os 3 meses seguintes para fazer a coisa acontecer, e como você é empreendedor e você sabe como fazer a coisa acontecer, o empreendedor, ele é criativo, ele é bom no que faz, ele é simplesmente fantástico, tá? É um profissional assim que temos que tirar o chapéu sempre, tá? Alcides, complementar em alguma coisa? Gilberto, obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Temos várias perguntas aqui que já vamos começar a responder. Para quem chegou um pouquinho depois aqui na palestra, a gente começou falando sobre que essa crise, gente, ela é diferente, completamente diferente de outras crises já vividas pela nossa geração e pelas anteriores. Ela é uma crise de saúde que também está afetando a economia. E a maior característica dessa crise que a gente vive, é a questão da imprevisibilidade. As outras crises, logo no começo, elas são imprevisíveis também, mas logo as coisas se ajeitam, os governos impõem medidas, e se tem um cenário, né, os indicadores de inflação, de juros, de crédito, vão aparecendo, e logo o cenário volta ao normal, diferente dessa, né? E por que isso é tão imprevisível, né? Então, uma primeira pergunta para refletir, né? É quanto tempo irá durar o isolamento social? É uma semana, não é mais, foi prorrogado para 2, agora até 8 de abril. Será que vai durar 3 semanas? 1 mês, 2 meses? Torcemos que não dure muito tempo, mas de fato hoje, ninguém sabe quanto tempo que o isolamento social vai permanecer. E o empreendedor, o empresário profissional, precisa ter isso em mente. E isso pode não voltar tão cedo, né? Uma outra dúvida, uma segunda pergunta que é importante o empresário refletir. Após o final do isolamento social, após a reabertura das atividades, né? Em quanto tempo as vendas voltarão a ocorrer? Uma terceira pergunta, né? Em quanto tempo essas vendas vão continuar voltarão a ocorrer no mesmo patamar de antes da crise? Então essas são algumas perguntas, né, que nós aí, empresários, empreendedores, aí, profissionais que desejamos ser ou que somos, precisamos ter muito claro. E aí o Gilberto coloca muito bem, e eu queria voltar de forma muito objetiva, né? O que o Gilberto sugeriu? Primeiro, para quem ainda não tem uma lista, um orçamento, uma lista de despesa, faça, coloque numa planilha Excel, coloque no papel, liste todas as despesas. Segundo, é hora de rever custos. Então veja das despesas o que dá para reduzir de custo. O momento de crise é muito bom para isso, a gente precisa olhar para dentro da empresa, né? Terceiro,
quando for para reduzir custos, veja o que é possível rescindir e o que não é possível rescindir de contratos. Vou dar um exemplo de um cliente meu. Assim que o governo do estado apresentou as medidas, nós de imediato rescindimos um sistema de CRM. Sistema de CRM, para quem não sabe, é aquele sistema que administra a relação com clientes. Nós tínhamos um sistema de CRM pago, rescindimos o contrato e passamos a ter um sistema de CRM gratuito. Na internet tem muitos sistemas gratuitos. Segundo, tínhamos adquirido no final do ano passado um sistema de pré-vendas. Eu pedi a rescisão também para o meu cliente desse contrato de pré-vendas. E aí negociamos e o valor da mensalidade desse sistema foi reduzido por 2. Porque a gente imagina que em 60 dias a gente vai voltar a operar com o sistema. Então, hoje, foi uma boa negociação para esse meu cliente reduzir em 50% o valor desse contrato de sistema, né? E é isso. O que não der para rescindir, negociar, esgotar todo o tempo disponível e negociar para buscar melhores valores. Não dá para sair dando calote, gente. Não dá para a gente sair suspendendo contrato à torta e à direito, porque isso, se lá na frente for levado ao judiciário, isso pode ser muito ruim, tanto para fornecedor quanto para contratante, né? Contratante e contratado. Então, negociem. Então, acho que esse foi o grande recado aí, né, passado pelo Gilberto. Eu queria falar um pouquinho, Gilberto, se me permitires também, a questão do crédito. Questão do crédito, gente, olha só. Existe um tempo, um timing, do momento em que o governo anuncia as medidas até o momento que essas medidas chegam na ponta, para os bancos, para as agências bancárias. E esse tempo, às vezes, demora, gente. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a gente vê no jornal aí quase todo dia medidas de crédito para folha de pagamento, juros baixos, seja do Badesc, do BRDE, do BNDES, do governo federal e do governo estadual. Mas, de fato, hoje, dia 31 de março, nós, de diferente, só temos uma linha de crédito, que é a linha do Badesc, essa linha que o Gilberto falou. Essa linha do Badesc que necessita de garantias reais. Você precisa dar um imóvel em garantia para esse crédito. Então, qual é o lado bom? É 0,3% ao mês, é uma carência de 12 meses. Agora, qual é o lado ruim? Precisa de um imóvel. A gente está conversando com o Badesc, porque em alguns casos, no passado, eles já aceitaram, ao invés de imóveis, você contratar um seguro garantia. Então, o que a gente pede já para vocês, sugere que vocês possam falar com corretores de seguro, que são colegas ou fornecedores de vocês, e perguntem como funciona. Opa, Alcides, voltou. o seu microfone ficou mudo. Perfeito, voltou. Estava falando, então, de que vocês possam consultar corretores de seguros do seu relacionamento, seus relacionamentos, e verifique a modalidade de seguro de garantia de crédito. No passado, o Badesc já aceitou, eu creio que ele deva aceitar essa modalidade também. A informação que eu tive hoje é que não estão aceitando. Ao invés de usar imóveis, garantia real, usar seguro de garantia. Esse seguro de garantia, ele é fornecido por empresa. Então, a seguradora, ela analisa o perfil da empresa, analisa o CNPJ da empresa, e aí depois ele te passa qual é o valor desse seguro. Claro que em alguns casos é possível que não vá valer a pena você fazer também o seguro de garantia de crédito. Mas talvez, para uma empresa que tenha uma contabilidade bem feitinha, um histórico bem feitinho, um bom histórico de pagamento, talvez um seguro como esse possa sair num valor razoável, que talvez valha a pena. Então, o que tem hoje de tudo que foi anunciado, gente, o que está na ponta hoje é somente essa linha que chama Badesc Emergencial. Então, no site do Badesc, que é badesc.gov.br, você consegue acessar. Um outro problema também dessa linha, que além de exigir garantia real, é a quantidade de documentos que você tem que enviar. Então, o Sebrae, a FAMPESC, tem dialogado com o Badesc para tentar facilitar um pouco a quantidade de documentos, toda essa burocracia exigida pelo Badesc nesse momento. Então, o Sebrae está fazendo a sua parte, aqui a FAMPESC também, as AMPs, e a gente espera que num curto prazo ainda o Badesc possa rever essa burocracia. Outra informação do Badesc, gente,
é de uma linha chamada Badesc Fácil. Essa já é uma linha que existe, também está lá no site do Badesc, mas que é uma linha com taxa de juros muito alta. A taxa de juros do Badesc Fácil é de 2,5% ao mês. Não recomendo, num período de crise, com essa imprevisibilidade toda, tomar um crédito com juros de 2,5% ao mês. A vantagem dessa linha é que não precisa de garantia real. A vantagem é que você pode fazer confiança. O Badesc exige o aval, né? Exige o aval dos sócios da empresa e um outro aval de uma pessoa que está fora do quadro social da empresa. Então, essa linha, a gente tem notícias do Badesc de que eles vão reduzir os juros. Eu acho que cabe vocês entrarem em contato com o Badesc e perguntar, submeter os documentos da empresa de vocês ao Badesc Fácil e ver qual é a taxa de juros que eles vão propor. Repito, né? Taxa de juros hoje acima de 1%, com essa imprevisibilidade toda, meus amigos, é um risco muito grande, mas cada um de vocês precisa analisar e qual é o caso da sua empresa, da sua atividade, do seu setor, para efetivamente avaliar se vale a pena. Vamos a uma outra linha aqui, BRDE. O BRDE, também do governo do estado, governo federal, tem algumas linhas, mas não anunciaram ainda. A gente tem informações dos bastidores que o BRDE logo vai anunciar algumas medidas interessantes. Mas a gente também não tem informações detalhadas sobre isso. Eu postei aqui no chat, seria bacana vocês acessarem, um link do Sebrae. Tem uma página do Sebrae, gente, que tem informações de todas as linhas que estão sendo anunciadas por todos os operadores, ok? Então, Badesc e BRDE já falamos. O Gilberto colocou muito bem que o primeiro banco que você tem que procurar é o seu banco, a sua cooperativa, onde você já tem um histórico, onde o banco e a cooperativa já conhece o seu comportamento do passado em relação a pagamentos. Então, o primeiro banco que você vai ter que procurar é o seu. Infelizmente, ainda não chegou nos bancos oficiais, sejam eles privados ou públicos, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil são bancos do governo, né? Ainda não chegou na ponta essas linhas com juros mais baixos e com carência. Mas eu sugiro que vocês, desde já, hoje já são 6, né, 4h40 da tarde, 4h38, mas se tiver o WhatsApp do seu gerente, mande um WhatsApp hoje, amanhã, depois da manhã, e fique no pé do seu gerente, do seu atendente, para buscar as melhores linhas de crédito. Repito, os juros têm que ser muito baixos, certo? Em relação, finalizando agora, gente, as linhas de crédito do governo federal, foi anunciado essa noite, né, pelo senador Jorginho Melo, e foi aprovado no plenário do Senado aquele apoio para trabalhadores informais. Eu não sei se é o caso de alguém que está conosco aqui nessa palestra digital. Então, foi aprovado ontem, deve ser sancionado essa semana pelo presidente, que todo trabalhador informal, seja ele MEI ou não, ele vai ter o direito de receber até uma bolsa de até R$600 por até 3 meses, enquanto durar essa crise. Se numa casa você tem um marido e uma mulher, 2 pessoas que são trabalhadores informais, repito, sejam eles empreendedores individuais ou não, os 2 têm o direito a receber esses R$600. Ainda não foram anunciados os critérios, ainda não foi anunciado como isso vai ser operacionalizado, mas a gente imagina que já nos próximos dias a gente tem informações mais detalhadas sobre isso. Do governo federal também foi anunciado aí na semana passada uma linha de crédito para pagamento de folha de pagamento. Semana passada foi anunciado, se eu não me engano, na quinta, na sexta-feira, do governo federal, que empresas que faturem acima de R$360 mil, ou seja, as microempresas, elas não estão sendo atendidas por essa linha que eu vou falar agora. Então, as empresas que faturam acima de R$360 mil por ano, com faturamento de até R$10 milhões, ou seja, essa linha é para pequenas empresas, para EPPs e para médias empresas, terão aí esse juro que o Gilberto colocou, de 3,75% ao ano, desculpe, meus amigos, 3,75% de juros ao ano, que é a nossa taxa Selic, que é realmente uma taxa muito boa. E aí eu já respondo a pergunta aqui do Pedro Gebauer, né? Boa tarde, Pedro. Ele fala o seguinte, olha, tenho 2 lojas de imóveis e temo que este ramo, não por ser de primeira necessidade, leve um tempo maior até girar normalmente. É verdade, Pedro, geralmente, numa crise econômica, aqueles setores que vendem
bens com maior valor, produtos mais caros, eles demoram um pouco mais a voltar. Então, você tem razão em relação a isso, né? E aí você pergunta, né? Como fazer para conciliar salários, aluguéis, fornecedores em dia, faturamento cortado pela metade? Começa fazendo o que o Gilberto colocou aqui, né? A gente imagina que essa crise não dure mais do que 4 meses, mas eu repito a questão da imprevisibilidade. Olha, Alcides, vai durar 4 meses? Não sei, gente, ninguém sabe, ninguém tem resposta. Mas imagino que na China, na Itália, na Espanha, esse é o tempo médio que isso tem durado, né? Então você tem que fazer conta no mínimo para 4 meses, né? Se durar menos, melhor, é o que a gente torce. Então, Pedro, respondendo, né? Negocie, reduza despesas, suspenda contratos, rescinda contratos que não são necessários nesse momento e vamos em frente. Então, meus amigos, da linha de crédito é isso. Faltou falar de MEs, microempresas, né, que não estão sendo atendidas por essa linha do governo federal, e também dos empreendedores individuais. Empreendedores individuais, o Gilberto falou um pouco, nós temos uma linha bacana do governo do estado, estamos aguardando só aí que possa voltar a operar os auxílios de microcrédito para poder fazer chegar o juro zero novamente na ponta. E para as microempresas, a gente acredita que nessa semana ainda, no mais tardar no final de semana, o governo federal deva anunciar alguma coisa para as microempresas, que são aquelas empresas que faturam, que não são MEIs e que faturam até R$360 mil por ano. Eu tenho mais algumas coisinhas para falar, mas eu acho que, Gilberto, que a gente pode passar aí para as suas considerações e também para as perguntas. Sim, tranquilo. Eu tô olhando aqui, a Mônica Gonçalves e a Eleonora, certo? Elas estão colocando a questão do aluguel, certo? A locação é isso, tá? Quem está lá na ponta, ele também está precisando receber. Então, eu vejo como uma forma sentar não, hoje não dá para sentar, né? Dá para tudo virtualmente e diz, olha, o cidadão lá de quem você tem que pagar aluguel vai dizer, meu amigo, olha, a situação é essa, eu não estou vendendo, eu preciso de 90 dias de carência. Você consegue me dar 90 dias de carência? Certo? Não consigo. Então, o que você consegue fazer? Entendeu? E aí, a partir daí, desse momento, vocês vão buscando a melhor forma para que vocês possam encontrar o meio termo. O que eu vejo hoje como uma alternativa aos empreendedores é buscar juntar esses recursos para passar esses 90 dias porque você vai ficar em casa, o seu funcionário vai ficar em casa. Enquanto não passar esse isolamento social, todos nós vamos ficar sem as atividades. Então, mesmo que eu retome hoje as atividades, eu não vou ter público. Eu fui aqui no meu bairro, conversei com alguns comerciantes que estão com seus mercadinhos funcionando. Eles disseram, Gilberto, o Pacheco, o pessoal não está vindo comprar, o pessoal está ficando em casa, eles compram só o mínimo. Porque, ele disse, olha, mesmo a gente funcionando, a gente está vendendo muito pouco. Então, eles também, não vamos pensar que eles estão funcionando, que eles estão no oceano azul, que eles também estão no sufoco hoje. Pode ter certeza que o que eles vendiam antes não é o que eles estão vendendo hoje. Então, todos hoje perdemos faturamento. Uns perderam, no meu caso, o meu faturamento foi a zero, certo? Ontem, na pesquisa, inclusive, do Sebrae, quanto foi seu faturamento nesses últimos anos? Zero, certo? E como é que você vai fazer para frente? Eu tenho que buscar recursos de terceiros, e aí eu tô nessa expectativa de um recurso que possa me dar pelo menos uma carência mínima de 90 a 100, no mínimo 90 a 120 dias. A partir daí, eu começo a ter fôlego. Se esse período de isolamento for paralisado antes, ou seja, e reiniciarmos as atividades melhor, eu começo antes a produzir. Então, negociação, é esse o ponto-chave hoje, e esse é o grande momento. Tá? Alcides, eu só posso agradecer. Eu só posso agradecer. Tem mais perguntas? Vamos lá, então.
Vai por Vamos lá, temos mais perguntas. Gilberto, acho que no seu WhatsApp aí você tem as perguntas também. Eu vou na 3 para responder Reni, e aí se você depois responder a 2 também, que não foi respondido ainda. Reni pergunta, boa tarde, devido às medidas que estão sendo tomadas pelos bancos, exemplo, capital de giro a 3,75, a empresa mesmo estando estável neste momento, com contas em dias, capital de giro tudo ok, visando uma melhoria, seria interessante a utilização do capital de giro? Gente, essa análise nós temos que fazer por 2 ambientes, né? A primeira delas, né? Se você efetivamente precisa, né? Porque a gente não sabe se essas linhas de crédito vai ter dinheiro para todo mundo. Então, você primeiro pode analisar, olha, se eu estou com tudo certo, eu consigo superar essa crise de uma forma tranquila, estou com tudo equilibrado, não vou precisar de dinheiro, então você reflita na sua consciência, né? Se você vai pegar essa linha ou não. Talvez não tenha dinheiro para todos. Mas eu posso dar também um outro exemplo, né, de um outro cliente da minha empresa. Um outro cliente da minha empresa, a empresa já vinha, é uma startup, o empreendedor muito criativo, mas não administra bem a empresa, já vinha trocando recebíveis para frente, pagando juros aí de 2%, 3% ao mês, a empresa já vinha mais ou menos, e nós sugerimos, a gente está sugerindo a ele que sim, que ele pegue todas as linhas de crédito que ele puder para acertar o caixa, porque realmente vão aparecer linhas de crédito que serão benéficas, né? Então é só para isso que, Reni, que você analise nesses 2 aspectos, né? Se você está com tudo em dia, tudo em ordem, se você não vai precisar de nenhuma forma, por mais tentador que seja, avalie se você vai pegar ou não vai. Por outro lado, sim, empresas que não estão bem, que tem alguma coisa a melhorar, eu acho que sim, que é um bom momento para pegar essas linhas que estão vindo com percentuais bastante e carência bastante atrativo. Gilberto, você responde a pergunta 2 para o Roberto de Paula? Respondo. O Roberto de Vou Paula... fazer a pergunta aqui para você. Tá. O Roberto de Paula perguntou, Pacheco, já há alguns meses meus clientes B2B, empresas que compram dele, né, vinham solicitando aumento nos prazos de pagamento. Isso começou antes da crise do Covid-19. Os maiores clientes solicitam 180 dias de pagamento, sendo que os meus insumos são pagos em dólar e praticamente à vista. Dólar subindo, né? Como manter esses negócios nessa época? O fluxo de caixa está deteriorado e as reservas estão sendo usadas para manter os funcionários? Roberto, a sugestão aqui, Roberto, é aquilo que eu coloquei, tá? Fazer o levantamento, verificar o que é que eu tenho o que é que eu tenho para receber, entendeu? Receber você não vai receber, então você faça do limão uma limonada. Meu amigo, faz o seguinte, tá? Tu vai me pagar eu vou fazer o seguinte, certo? Tu vai me pagar só em julho, entendeu? Eu vou te dar essa carência para você. E os teus clientes, né? Os teus fornecedores, você tem que pagar. O ideal é ter um recurso de terceiros para passar esse período até a retomada do seu empreendimento. Você já está com um problema onde você está tendo muito prazo, ou seja, você compra com pouco prazo, tá? E os teus clientes já pedem muito prazo. Você já está com um problema hoje, tá? Na gestão do seu negócio do dia a dia, de fluxo de caixa, certamente, tá? Então porque o ideal eu ter um prazo longo com o meu fornecedor e um prazo curto com o meu cliente, certo? Ou seja, o meu fornecedor ser o financiador do meu cliente. Então, quando eu tenho um prazo muito longo com o meu cliente e um prazo curto, principalmente em dólar com o meu fornecedor, eu já fico com pouco capital de giro. Então, nesse momento, é você fazer o levantamento que você tem de pagamento de despesa, de passivo, certo? E buscar esse recurso para passar esse período. E aí, quando retomar, é trabalhar para ter um prazo, uma possibilidade de fazer reserva, porque através da reserva é que você vai conseguir manter o seu negócio estabilizado e você vai conseguir dar um prazo maior para o cliente. Eu vou agora aqui na pergunta 6, e depois a gente volta na 5 e na 4. A 6 não é uma pergunta, é só uma consideração. Da Denifer Marangoni. Muito, muito bem, Denifer, gostei do seu comentário, né? Por essas e outras que empresas estão ligadas a uma associação empresarial, não devem cortar este custo, mesmo na crise, pois nas associações empresariais estão muitas oportunidades. É isso aí. Caso você que está nos ouvindo e não participe de nenhuma, procure
uma associação empresarial na sua cidade, seja uma CDL, uma AMP, uma CI, um sindicato patronal, veja aquela que mais se adequa ao seu perfil e procure, porque lá tem muitas informações, com certeza. Eu vou responder a pergunta do Rubens e depois a gente faz para você a pergunta 4 da Michele, tá bom, Gilberto? Fechou. O Rubens perguntou o seguinte, olha, o que o senhor acha sobre estes financiamentos que estarão disponíveis para ajudar na reestabilização da economia? Pergunta na questão da agilidade, pois se um financiamento normal já demora, com a quantidade de pessoas solicitando, acho que vem em tempo hábil? Então, Rubens, eu vou ser honesto com você, né? A nossa federação, a FAMPESC, as AMPs, tenho certeza que todas estão cobrando muito o governo federal e o governo estadual para agilizar, para que esse dinheiro esteja na ponta. Repito, ainda hoje pela manhã, o senador Jorginho Mello entrou em contato conosco, está muito empenhado nesse trabalho em Brasília e está trabalhando muito para que isso chegue. Agora, a gente tem que ter o pé no chão. Existe um tempo de diferença do momento que anuncia até o momento que o dinheiro chega na ponta. Então, por isso que o Gilberto já comentou, eu comentei e reitero, fique no pé do seu gerente de conta do seu banco. Entre no site do Badesc, procure o agente de atendimento do Badesc, do BRDE. Vá na cooperativa de crédito. Ligue para o seu deputado, ligue para o seu senador, para o seu vereador, cobre deles. Porque são essas cobranças que a gente faz no dia a dia que vão fazer com que eles também se agilizem lá dentro. Pense bem, assim como nós estamos na crise aqui fora, por mais bem intencionados, né, que as pessoas que estão hoje dentro dos governos sejam, elas também têm problemas lá dentro para resolver. Então a gente também precisa estar sempre pressionando para que a nossa pauta seja a prioritária para que eles possam resolver. Então, Rubens, pé no chão, pressão, né, vamos buscar conversar com os nossos representantes para que eles dêem o melhor de si para que esse dinheiro chegue. Eu acho que eles vão chegar, sabe, Rubens? A minha opinião, aos pouquinhos elas vão ser regularizadas, mas confesso que cria uma certa ansiedade depender dessas linhas que vêm do poder público. Gilberto, você responde a Michele, do Financeiro do Sarapiquá? Michele, como eu coloquei lá no início, a sugestão é que você priorize agora o mínimo que você precisa para passar os 3 meses. Então, vamos pensar, em primeiro lugar, família. Tá? Família são os sócios e funcionários. Tá? Então, o que é que eu preciso de recursos? Tem uma reserva. Dentro dessa reserva, o que é que eu preciso direcionar para manter esse valor? Tu pode chegar também e amanhã dizer, a hora que sair, dizer para os funcionários, nós vamos reduzir 70% e vamos pagar só 30%. Tá? Pode ser, certo? Mas dependendo do empresário, ele não vai querer. Então, o que você faz? Prioriza, faz essas prioridades, o mínimo necessário que os sócios precisam e o mínimo necessário que os funcionários precisam. Fechou? Fechou. A partir daí, eu vou priorizar outros aspectos da empresa. O que é que eu não consegui renegociar na minha empresa? Eu não consegui renegociar aluguel de jeito nenhum, ou eu não consegui, por exemplo, eu não consegui renegociar o cartão de crédito. Tá? Então, meu cartão de crédito eu não vou conseguir, eles não vão me dar prazo. E se eu parcelar, eles vão me botar 6,2% de juros. Então, se eu tenho uma reserva, então eu vou ficar com essa reserva para pagando esse que tem os juros maiores. E eu vou em busca de um recurso, sim, de terceiros, para conseguir trabalhar esses 3 meses. Porque eu tenho que pensar também quando eu estou com a minha empresa, tá? Eu sempre vou em busca de recursos de terceiros para conseguir, quando eu tenho um valor dos juros menor, para manter a minha empresa. Nesse momento, eu preciso ter recursos de terceiros para que eu possa efetivar o pagamento de alguns fornecedores. No caso de uma escola eu tenho que manter a manutenção da escola. Eu tenho que, além da manutenção da escola, eu tenho a energia da escola, eu tenho a luz, mesmo que eu venha pagar depois, mas eu tenho que começar a passar os 3 meses e depois começar a trabalhar o mês seguinte, certo? E muito controle financeiro, muita organização financeira. A gente tinha aquela situação, né? Antigamente nossos pais tudo na ponta do lápis, né? Então hoje a gente tem que estar com tudo na ponta do lápis
priorizando família, empresa, família funcionário, e depois você vai ter aquilo que você tem condições de renegocia, aquilo que você tem condições de jogar para julho, agosto, setembro, você joga, aquilo que você tem condições de dizer, acrescentar esse valor nos próximos valores para julho, agosto, setembro, você faz. Tá? Essa é a sugestão. A pergunta 8 e a pergunta 10 são sobre aluguel. Dá uma olhadinha, eu acho que o Gilberto já respondeu. Ou Gilberto, vê se tem alguma coisa mais a acrescentar. A pergunta 11 do Flávio, que é do Paraná: existe alternativa semelhante ao Badesc? No Paraná também tem linhas de crédito, o BRDE, ele atua no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas eu acho que você também tem que ir, como nós orientamos anteriormente, né, ir no seu banco e ver como é que estão essas linhas, né, assim como Caixa Econômica e Banco do Brasil, que são anuais. Nós passamos aqui a pergunta 7 do Bruno. Gilberto, mais viável é buscar linhas de crédito nesse momento de variação? É o que a gente está falando, né? Se você for buscar uma linha de crédito, né, avalie o juro, avalie a carência. Antes de buscar linha de crédito, avalie se você não tem despesa para cortar, contratos a rescindir, a negociar, a suspender. Como eu falei, existe a imprevisibilidade dessa crise, se ela vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, com certeza, crédito com juro baixo, bem baixo, com carência, que seja acessível, né, que a garantia do crédito não seja tão difícil, em geral pode ser um bom negócio, mas avalie se antes do crédito não tem algumas outras medidas a serem tomadas, né? Aqui o Valdinei pergunta sobre qual a sugestão para uma negociação com a escola. Valdinei, eu vou ler o que eu li na imprensa na semana passada. O Procon de São Paulo disse que a escola ela tem que continuar sendo paga, né? Mas que tem que negociar. Se por acaso a sua renda baixou num nível que está dificultando o pagamento, você tem que sentar com a escola e negociar. O que eu tenho percebido de todas as negociações que eu tenho feito, que eu venho fazendo, é que a grande maioria das pessoas, fornecedores e contratantes, estão muito flexíveis. Todos estão muito flexíveis, estão aceitando sentar, conversar e buscar o entendimento. E a escola tem um diferencial, né? Que a escola, nós estamos no mês de março, agora vai começar abril, e até onde eu sei, por favor, conferir essa informação, você pode ir até o final do ano, que parece que a criança ela não pode sair da escola, né? A escola precisa do seu pagamento, sim, seria importante que você pague a escola. O Procon, assim, na semana passada publicou na imprensa, mas se a sua situação econômica deteriorar muito, eu acho que cabe sim uma negociação, senta com a escola, eu tenho certeza que eles vão ter paciência e calma e bom senso para poder fazer essa negociação. Gilberto, você viu as perguntas ali do aluguel? Acho que estão respondendo ou não? Eu vou só aqui na escola, Alcides, tá? Uma sugestão seria juntar todos esses valores, quanto é que eu tenho que realmente passar nesses 3 meses. Vamos citar que de repente se a escola tem um imóvel e consiga o juro de 0,3, consiga dar isso como garantia real, eu consigo o que ele precisa nesses 3 meses são de 150 mil, entendeu? E ele simplesmente pega esses 150 mil, deixa as contas dele em dia, ligue para os pais dos alunos e diga, olha, seguinte, eu prorroguei, eu vou dar esse prazo, tá? Você vai pagar só a partir de novembro, aliás, agora de julho, tá? E a escola faz de repente o papel dela também, porque muitas vezes a escola tem condições de juntar e fazer e buscar esse recurso, mas muitas vezes muitos pais não têm essa mesma capacidade. Então a escola pode trabalhar nesse sentido de condensar, juntar tudo e ir numa instituição, pegar esse recurso, deixar tudo em dia por 90 dias, pagar tudo de forma antecipada e ligar para os pais, aqueles que não tiverem condições, olha, é o seguinte, nós estamos dando essa carência, você começa a retoma o seu pagamento só em julho novamente. Pronto, esse pai vai deixar esse aluno por muito tempo lá com você. Tá? É uma sugestão também que eu dou. O aluguel, o que eu estou fazendo aqui, eu estou entrando em contato com o meu locador, que me locou a sala, e estou dizendo para ele o seguinte, olha, eu não tenho como te pagar agora. Eu vou dizer, por exemplo, meu aluguel é R$1.000, tá? Eu não tenho como te pagar esses R$1.000 agora, mas eu te pago a partir de agosto, setembro, outubro, eu te pago R$1.500.
certo? Eu estou colocando esses R$500 nas parcelas de forma posteriormente. Agora, eu estou fazendo como tudo isso, pessoal? Tudo por escrito, tá? Tudo registrado no WhatsApp, tudo nem uma negociação e nem um tratado desse que eu estou fazendo no telefone, tá? É tudo escrito. Tem condições, porque não tem, enfim, tá? Ou mensagem. Por quê? Porque quando você escreve, você registra. Alcides? Beleza, vamos lá. Pergunta 14 aqui do Flávio. Flávio pergunta o seguinte: vocês sabem se existe... Tem várias perguntas de crédito também, eu vou tentar responder todas aqui, ok? O Flávio pergunta, olha, você sabe se existe alguma perspectiva do governo isentar a cobrança de energia elétrica das indústrias? E sobre o refis? Bom, isentar a energia elétrica das indústrias, gente, não ouvi falar ainda nada sobre isso e vai uma opinião pessoal minha. Eu acho que isso é difícil de acontecer, porque são empresas que têm as concessões, né? Então, olha, a isenção da energia eu acho que é bem difícil, eu acho que não vale a pena esperar por isso. Sobre o refis, gente, na segunda noite, domingo à noite, segunda noite, o senador Jorginho Melo fez uma live falando que já apresentou um projeto de lei para fazer um refis para micro e pequenas empresas. Então, ainda tem que tramitar no Congresso Nacional, mas a boa notícia é que o projeto de lei já está tramitando, de autoria do senador Jorginho Melo, e tem um artigo muito interessante, que ele propõe o perdão, né, dos 3 meses do Simples, que agora abril, maio e junho. Aqueles 3 meses que o Simples foi postergado para o final do ano, por decisão do Comitê Gestor do Simples Nacional, a proposta que é de isentar, que é perdoar essas 3 parcelas. Isso ainda não está em vigor, então é um projeto de lei que começou a tramitar nessa semana e a gente precisa acompanhar, tá certo? Uma pergunta do Hamilton Antônio Zardo Júnior. Essa pergunta nós vamos encaminhar para a Caixa Econômica. Se você puder colocar o seu e-mail aqui no chat, você coloca o seu e-mail, que ainda ontem eu conversei com o superintendente da Caixa, e a FAMPES que está fazendo um e-mail para ele com várias perguntas dos associados aí das AMPs de todo o estado. A Jorpem de Joinville nos mandou 2 perguntas hoje, e ele vai responder para a gente individualmente cada pergunta. Eu não sei se você sabe ou responder, Gilberto. A 16 ali, ó. O Hamilton perguntou: fiquei sem faturamento 3 meses em 2019. Setor de serviços. Agora a Caixa diz que não consegue avaliar minha solicitação de financiamento por esse motivo lá de trás, 2019. Tu sabe essa resposta, não? Tem muitas instituições que eles pedem uma declaração da contabilidade, tá? Uma declaração de contabilidade junto com o empresário, eles declaram o faturamento, entendeu? E aí, a partir daí, tem que ver qual instituição que ele consegue, instituições cooperativas, né? Ele consegue apresentar essa declaração informando quanto é o faturamento. Por exemplo, é uma situação, eu comecei minha empresa hoje, preciso abrir uma conta, preciso apresentar faturamento, entendeu? Mas eu não estou em atividade ainda. Então, eu faço aquilo que eu chamo de faturamento previsto. A partir do momento que eu fiz essa informação de faturamento previsto, eles já é uma previsibilidade, lógico, que pode acontecer ou não, mas ele já tem uma atividade, então ele pode também ver se tem alguma instituição que pode trabalhar dentro desse contexto, buscando a contabilidade para ser o grande aliado dele. Hamilton, então, se você... Desculpa, Gilberto, finalizando a questão do Hamilton. Hamilton, se você puder colocar o seu e-mail aqui no chat, você coloca que a gente manda diretamente para o superintendente da Caixa, e assim que ele retornar, a gente pode mandar para você essa pergunta. Pois não, Gilberto? Alcides, nós temos hoje muitos empreendedores, tá, que em função de crises e baixa de vendas, etc., que a gente já vem atentando, eles não porque eles querem, mas porque a situação assim não permitiu, eles estão com os nomes negativados, tá? Eles estão com restrições. Tu sabe dizer se tem alguma instituição que possa, nesse momento de crise, de calamidade, assim, contribuir para que ele possa acessar um crédito? Também não tem essa informação. O que a gente busca, né, enquanto federação, é que eles desburocratizem e simplifiquem essa análise de crédito. E aí a gente entra na pergunta aqui do Roberto também, né? A empresa que tem algum protesto de nome conseguir aderir a alguma linha, Sim. Isso hoje varia de cada instituição, né? Varia de cada instituição.
mas a gente tem pedido para que nesse momento isso seja, né, deixado de lado, que não seja o mais relevante. Ele é um momento diferente, é um momento extraordinário e nunca aconteceu, e o governo precisa pensar dessa forma, né, gente? E não dá para burocratizar e fazer muitas exigências nesse momento. Pergunta do Roberto também, ó. Eu não estou com acesso aí no chat de vocês. Faça, aproveite. Então, eu sou MEI, empreendedora individual, e eu ouvi vocês comentarem do apoio para trabalhadores informais. Eu sou MEI, só que eu também trabalho em uma empresa. Eu consigo ter esse apoio? Então, até onde eu conheço aí, talvez o Sebrae possa nos ajudar, Gilberto, é que para ser MEI você não pode estar com um contrato assinado, com carteira assinada, com CLT. Então, talvez se você tem essa característica, talvez em algum momento possa... Alcides, ela pode sim. Pode sim. Ah, tá? Que bom. Ela pode. Mas eles vão, Jennifer, né? Eles vão verificar o teu cadastro, segundo o Ministério da Ação Social, eles vão fazer algumas checagens. Então, eles vão verificar se você está no cadastro individual de pessoas, de funcionários, né? E aí pode ser que isso seja um fator impeditivo, como aquele que tem o seguro-desemprego, são cadeados que eles estão colocando, tá? Mas dá uma olhada, tá? Que pelo menos foi que eu li alguma coisa, pode ser que eles mudem, mas eles estão checando, fazendo essa checagem. Vão fazer essa checagem porque não tem nada definido, e eles vão ainda colocar o decreto ainda para organizando e normatizando tudo isso. Tá aqui, a gente fez a busca agora, aqui diz o seguinte, Jennifer, é possível trabalhar com carteira assinada de outra empresa como empreendedor individual. Porém, se for dispensado do emprego, né, CLT, o benefício do seguro-desemprego não será autorizado, porque a atividade MEI é considerada fonte de renda. Então, fazendo uma analogia a essa situação, eu acho que é difícil você obter esse benefício do governo, né, desse ajuda de R$600, porque, no caso, você teria aí uma fonte de renda que é a CLT. Mas vale a pena você tentar, né? Vamos aguardar sair as informações aí oficiais para a gente poder ter a certeza disso. Engatando na pergunta dela. Quem fala? Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo, Vanessa. Pode fazer. Pode fazer, Vanessa. Oi. Eu vou fazer então mais uma aqui, Vanessa, depois você entra. A Letícia pergunta, né, sobre associações. Podem esclarecer a diferença entre associação comercial e CDL? Gilberto, pode falar? A associação comercial são as associações que todos eles são empresas sem fins lucrativos, tá? Então, dentro do aspecto jurídico, elas são, digamos assim, o guarda-chuva é um estatuto, né? As associações comerciais são ligadas, podemos dizer, a Associação Cacif, FAMPESC, é ligada ao comércio, à indústria, tá? E o CDL é o que eles são ligados no caso, ao SPC, e a finalidade é muito parecida, mas só que uma tem alguns serviços como o SPC, que é no caso do CDL, né? Eu acho que o Alcides pode complementar aí mais essa informação. É isso aí, gente. A ACI, Associação Empresarial, AMP, CDL, elas têm a mesma natureza, né? São associações sem fins lucrativos que recebem aí os empresários para trabalhar finalidades específicas, né? E cada associação dessa tem uma característica. Eu acho que na sua cidade você deve procurar uma associação empresarial, né? Uma ACI, uma CDL, uma AMP, uma JORPM, uma PEV, na sua cidade e ver o que ela oferece. Se ela oferecer algum benefício para você, você pode fazer opção entre associar numa delas ou em todas, quem sabe, né? Não sei se ficou claro. No caso aqui, por exemplo, para você ter acesso ao Banco do Empreendedor, que é o Giro Zero, você precisa ser, a sua empresa precisa ser associada
é uma associação, tá? No caso aqui a FAMPESC e a Associação e as associações comerciais. Então, uma das regras para que você possa acessar tanto o juro zero, que é pela prefeitura, como pelo governo. Eu vou fazer mais uma palhinha nessa pergunta, porque as associações empresariais, elas têm uma dificuldade de se comunicar com os empresários, né? E é muito comum o empresário perguntar, né? O que eu ganho em me associar numa associação empresarial, né? E, na verdade, a gente entende que a pergunta devia ser outra, né? O que eu posso ajudar a minha associação empresarial a fazer mais pelo meu segmento, né? Todos os diretores que estão numa associação empresarial são voluntários. Sim, existem funcionários contratados, mas aqueles empresários que lá estão são voluntários. Então, por isso que é importante, participe, vá numa reunião, pergunte como você pode participar, se aproxime de uma associação empresarial. São momentos como esses, como a Jennifer aqui falou antes, que a gente vê o valor de uma associação empresarial. Eu, como presidente da FAMPESC, meu trabalho é todo voluntário. Então, a gente está dando o nosso tempo, né, pelos empresários, né? Então, por isso que é importante você se aproximar de uma associação empresarial. A última pergunta escrita chegou, não sei se tem mais alguma. O Roberto perguntando, consórcio contemplado é uma boa saída? Roberto, nesse momento é uma loteria. Consórcio contemplado é dinheiro no bolso no curto prazo, né? Não tenha dúvida que isso pode ajudar muito no seu capital de giro no curto prazo. Se ele não tiver contemplado, talvez você possa reavaliar. Tinha uma moça que fez uma pergunta aqui pelo áudio, não sei se ela saiu ou se ela continua. Eu tô aqui. Vai lá, sua vez. Então, eu trabalho em uma empresa, eu sou CLT, mas também trabalho em um salão de beleza e eu não tenho MEI legalizado. Eu também me enquadro nesse processo dessa ajuda do governo? Então, a gente vai precisar esperar, né, Gilberto, sair as normas. Como você é CLT, é muito difícil que você consiga esse benefício dos R$600. A gente tem que esperar para ver as regras. Eu não posso afirmar nada, eu estou dando aqui uma opinião, né, porque se você tem uma carteira assinada, né, então é difícil você comprovar que você dependia daquela outra renda de trabalho informal para ter acesso aos R$600, né? Mas vamos aguardar. Eu sugiro que você aguarde essas medidas serem oficializadas para ter a operação na ponta. O que a gente sabe até esse momento é o seguinte: para quem é somente trabalhador informal, para quem é somente MEI, e sim, esses poderão se cadastrar para poder ter direito a esses R$600 por mês por 3 meses consecutivos. Se você tem marido e mulher, cada um tem direito a R$600, então a família soma R$1.200 aí por esses 3 meses. Tem uma outra questão bem bacana, que se a mulher, no caso de ser mulher e ser chefe da família comprovadamente, nesse caso a mulher tem direito ela sozinha dos R$1.200. Então tem alguns detalhezinhos aí que vão ser publicados nos próximos dias que a gente precisa ficar de olho. Tá certo? Aqui eu sugiro, entra lá na homepage lá do Sebrae, www.sebrae.sc/coronavírus, que lá eles publicam todas esse decreto, essas normativas e tudo que está acontecendo com relação ao MEI, com relação a valores, enfim, tá? É bem legal, tem muitas informações lá, informações atualizadas, tanto no aspecto financeiro, de gestão, como no aspecto do jurídico, e são as últimas novidades que o governo está assim, colocando hoje em pauta para que o microempreendedor individual, e aquilo que eu falei lá no início, tá? A informação hoje é o que vai fazer a grande diferença hoje nessa virada de página. Pode ter certeza disso. Vamos lá, entraram mais 2 perguntas aqui da Graziele. Sei que tudo está incerto, mas é preciso se planejar. Vocês acreditam que precisamos planejar para essa crise para os próximos 3, 4 meses, até que a situação se regularize? Olha, Graziele, a minha esposa tem uma pequena clínica aqui no centro de Florianópolis e o nosso planejamento é de 4 meses. Como eu falei já durante a palestra aqui, né, ou durante o debate, eu não posso afirmar que vai levar 4 meses. Ninguém está afirmando que vai levar 4, nem 3, nem 2, nem 1.
é incerto. Você colocou muito bem, é totalmente incerto. E a gente precisa, sim, ter planejamento quando a gente faz, um planejamento do pior cenário, do melhor cenário e do médio, né? Então, acho que você tem que ter, depois de fazer um primeiro, fazer ele bem pessimista, depois fazer ele médio, depois fazer ele otimista, e já com as ações aí que você vai ter que tomar. Então, eu sugiro que você faça nesses cenários aí de, quem sabe, 1 mês fechado, 2 meses fechados e 3 meses fechados. E lembre, né, como o Gilberto colocou, depois do distanciamento social acabar, a economia não deve voltar na mesma velocidade. Então, além desse tempo fechado, você precisa também ter um planejamento para a retomada da atividade econômica depois de acabar o distanciamento social. Então, é importante esses planejamentos aí de otimista, pessimista e médio. Gilberto, tem uma para você aqui, ó, do André Aguiar. Essa pergunta é boa. O André falou, olha, temos consórcios não contemplados, estamos com os pagamentos em dia. O que fazer neste caso? Manter os pagamentos em dia, já que se contemplados ajuda no fluxo de caixa. É uma boa pergunta, Gilberto. Se você paga o consórcio, você está gastando dinheiro do fluxo e não sabe se vai usufruir no curto prazo. E aí? E aí, o que é que os consórcios estão fazendo com relação a essa questão? Tá? Eles estão negociando, eles estão assim, mantendo os grupos, porque o que vai acontecer? Tá? Muitos não vão ter condições de pagar, além de você, entendeu? Então, eu acredito que os grupos poderiam entrar em contato com os consórcios, certo? E, em conjunto, criar uma alternativa para começar a pagar na frente, entendeu? Porque eles vão ter uma inadimplência alta, vão jogar uma inadimplência de 80%, correto? 20% vão estar pagando, e esses 20% que vão estar pagando vão se beneficiar, ou seja, você tem duas alternativas, você paga, tá? Mas eu digo o seguinte, tá? Faça o levantamento, priorize aquilo que eu coloquei aqui para a Michele, defina o que você tem de prioridades primeiro, que são os pagamentos familiares, que eu já coloquei. Se esse pagamento do consórcio tiver condições de se encaixar, coloque. Mas se você perceber que esse pagamento do consórcio não tem, que você tem outras prioridades, que é você tem que se alimentar, você tem que comprar o remédio, você tem que pagar o salário do funcionário, certo? Você tem que manter uma pequena estrutura da sua empresa, você vai ser, opa, infelizmente nesse momento eu vou ter que abrir mão do meu consórcio. Pô, tem condições, conseguir recurso ali a 0,3, paguei meu consórcio. Tá? Então vai depender vai depender das ações e vai depender do que você vai tomar de decisões agora assertivas para que você possa manter o pagamento desse consórcio ou ter que suspender o pagamento do seu consórcio e retomar o pagamento dele de novo quando você tiver realmente retomado a sua atividade normal. Mas, se você for suspender, mande para a empresa de consórcio por escrito informando da necessidade, porque aí amanhã tem outras esferas que você pode brigar com isso. Tá? Acredito que eu... Bom, meus amigos, minhas amigas, que... né? Oi, Gilberto, desculpa, amigo. Considerações finais? Vamos lá? Fechamos. Então, vamos lá. Eu queria convidar, fechamos, o nosso tempo esgotou. Eu gostaria de convidar todos para a próxima palestra aos empreendedores individuais, palestra nessa sexta-feira, dia 3 de abril, às 16 horas. O tema é Coronavírus, quais os direitos e deveres do MEI? Então, para os empreendedores individuais, o próximo compromisso na sexta-feira, ok? Direitos e deveres do MEI em relação ao coronavírus. E amanhã, também às 10 da manhã, tem uma sobre marketing digital. Marketing digital, a gente acabou não falando aqui, gente, a gente acabou falando só de despesa, reduzir despesa. Mas será que você também não tem como fazer alguma receita? Né? Buscar algum aplicativo aí da parte de alimentos, iFood, Uber Eats, se tiver algum bem para comercializar, o LX, Mercado Livre, só fique atento aos custos, né? Se você buscar vender alguma coisa, se você tem estoque, restaurante, barco, estoque de perecível, quem sabe dá uma outra finalidade, né? Porque está lá que vai estragar, né? Produto perecível, você precisa dar uma destinação para isso. Não dá para vender pelo Mercado Livre ou LX o produto perecível. Mas se tiver outros produtos, né?
E amanhã, então, às 10 da manhã, uma palestra aí sobre marketing digital em tempos de isolamento social. E amanhã à tarde, às 16 horas, uma palestra sobre inovação. Então, já passando a palavra para o Gilberto, eu queria agradecer a todos, ao Sebrae pela oportunidade, contem com a FAMPESC, com as AMPs. Um forte abraço a todos e até outra oportunidade. Gilberto? Vamos lá. Eu só posso agradecer que eu tenho como esse momento trabalhar para que eu possa sair mais fortalecido, tá? Eu posso sair mais fortalecido nesse momento, tá? E esse momento, pessoal, nós temos muitos recursos que eu tenho que avaliar, que são recursos invisíveis, que pode ser mais clientes. Eu posso estar fazendo contato com meus clientes. Quanto tempo eu não fiz contato com aquele meu cliente? Certo? Integração dos colaboradores. Quanto tempo eu não me integro com colaboradores? Eu posso melhorar minha gestão financeira. Eu posso tirar esse momento para melhorar minha gestão financeira, criar uma rotina, criar um hábito. Mas eu posso também empreender e buscar e ter a questão de renegociação. Eu tenho muitos clientes que eles têm uma dificuldade muito grande de renegociar. Tá? Então, é o momento do aprendizado. Eu posso gerar conhecimento. Tá? Então, acho que eu tenho que fazer do limão uma limonada, tirar proveito e crescer com todos os momentos. E, finalizando, um propósito, tá? Meu propósito é importante. É como eu tenho o propósito de começar a correr 42 quilômetros. Então, hoje eu vou correr 2, amanhã eu vou correr 4, amanhã eu vou correr 21, até eu conseguir os 42. Qual é o nosso propósito? É passar um período. E aí cada um esse propósito vai depender do tempo que você tem para fazer com que as coisas aconteçam. Pessoal, agradeço a participação, certo, de todos, e coloco à disposição os canais do Sebrae, atendimento via WhatsApp, tá? Fale com o Sebrae, o portal 0800, o portal, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.